Agora vamos falar sobre o universo da literatura, dos clássicos e de todos os tempos, com Paulo Nunes. Ele que é presidente do Conselho de Cultura do Piauí, já foi presidente da Academia Piauiense, hoje continua como um dos membros atuantes mesmo, está lá todas as semanas e continua escrevendo também, além de professor. E ele vai falar sobre a literatura universal e também sobre a literatura piauiense. A partir desse momento vamos falar sobre arte, literatura e cultura de forma geral como uma das mentes mais criativas do nosso estado. A gente vai falar com o professor Paulo Nunes, professor, porque essa é uma das artes que ele mais exercita no dia a dia. Ele é presidente do Conselho Estadual de Cultura, escritor, com 12 livros publicados. O primeiro é 1979 e se chama A Geração Perdida, inclusive um livro que contou e que constou nos comentários nacionais de jornais. Ele vai falar um pouco sobre cultura geral, quais são seus livros preferidos, nesse bate-papo que a gente inicia agora. Professor, como é que o senhor avalia a sua presença na Academia Piauiense Letras em torno desses 50 anos? Eu avalio que a Academia está numa situação muito boa, porque eu acho que a Academia, através do Arimatea Tito, com um grande estimulador das atividades acadêmicas e atividades culturais do Estado, geriu a Academia, presidiu a Academia durante 22 anos, né? O senhor também foi presidente, né, nesse caso. Eu substituí, né? Eu havia chegado aqui, né, aposentado, portanto, e a turma achou que eu estava muito disponível, né, e resolveu me aclamar como presidente da Academia numa sessão que me surpreendeu, os objetivos me surpreenderam, porque não era uma sessão realmente para definir a presidência da Academia, quer dizer, para eleger o presidente. Minha mãe faleceu, eu era o mais velho, éramos 4, e tinha 7 anos incompleto. Então fomos para o domínio dos avós. Era o avô de Olindo e a avó Florinda, que era professora em maranhense, né? Com uma predileção enorme pelos autores maranhenses. E fazia reuniões em família, reuniões de leitura, à base de lampião, porque não havia energia nessa época na minha terra, energia elétrica, né? Eu sou do tempo ainda, os tempos obscuros, em que se lia à luz de lampião, né? Qual o ritmo de leitura do senhor hoje? Lê bastante? Me falou que tem uns livros que já leu 9, 10 vezes. Os Maias, por exemplo, do Eça de Queiroz, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Não, eu sempre estou lendo, né? Todo momento que eu tenho disponível, eu leio, né? Leio à tarde. No conselho, não posso ler permanentemente, a não ser as leituras oficiais, né? Mas em casa, o tempo disponível que eu tenho em casa é lendo. E tenho aí, sou preocupado com ensaios, né? Com a crítica literária, né? Com sociologia, os problemas sociais do país. O grande livro Os Sertões, que eu considero a Bíblia do nosso patriotismo, do Euclides da Cunha. Eu faço leituras permanentes, né? Quer dizer, de vez em quando. E há outros autores que eu considero recorrentes, como Proust, por exemplo. Agora eu descobri uma biografia de Proust. Tem um livro recente. Feita tem um livro, O Tempo Redescoberto dele, né? É uma grande iniciativa essa. Porque o Proust foi o criador do romance moderno. O senhor lê muito Machado de Assis também, né? Também, Machado de Assis, o Eça de Queiroz eu leio permanentemente, né? Mais o Machado de Assis hoje do que o Eça. Tem vários estudos sobre ele. Pretendo reunir uma monografia sobre os leitores da minha predileção. Quais são esses leitores? Opa, já dá dicas aí pra gente, para o nosso público. Quais são os autores preferidos? Os autores da minha predileção. O Proust, Gabriel Garcia Marques, os estudos sobre Gabriel Garcia Marques, que é um dos grandes escritores, e escreveu um dos livros
Qual o livro fantástico preferido da literatura brasileira, que não é 100 anos de solidão, que todo mundo tem preferência por 100 anos de solidão. É um dos últimos livros dele, O Amor dos Tempos do Cólera. É uma beleza. Uma das suas indicações, né? É uma indicação que eu faço. E o Proust você precisa ler dele, pelo menos um livro fantástico, um livro que eu tenho, pelo qual eu tenho uma sedução enorme. A Sombra das Raparigas em Flor. Veja que título esse, que em francês é A l'ombre des jeunes filles en fleur. O senhor lê em francês também, né? Com muita dificuldade. Jorge Luis Borges, né, é outro autor da minha predileção. O Essa e o Machado são os primeiros, assim, são os pais. O Essa e o Machado, o Essa, sobretudo os Maias, né? Esse o senhor leu 10 vezes. Os Maias É sempre uma percepção diferente, professor, a cada leitura de um romance como esse? Cada leitura você faz nova descoberta. Eu recomendaria a Virginia Woolf também. Foi uma reformadora do romance moderno. Teve um destino trágico, não é? Suicidou-se no período da guerra, 1942, lançando-se às águas geladas do rio Tâmisa, viu? Mas tem livros notáveis. Tem Miss Dalloway, não é? Que é um livro cujo personagem principal é Clarissa. Todo mundo, eu tenho uma filha chamada Clarissa, minha primeira filha. Todo mundo pensa que foi em homenagem. No livro, já que o senhor Pois é. Todo mundo pensa que eu tirei esse nome da obra do Érico Veríssimo, Clarissa. O Érico Veríssimo tem uma obra com esse título, né? Mas não foi. Foi baseado nesse livro, do Miss Dalloway. Professor, o senhor escreveu sobre a Gadobal, coetâneo do Roger de Carvalho. Como é que o senhor avalia a literatura do Piauí destes dois autores, em especial, que são muito expressivos? A gente também tem o Assis Brasil, enfim. E a geração nova? O que é que o senhor vê em termos de produção? Eu acho hoje? que a geração nova está produzindo muito, né? Esses são autores fundamentais da nossa literatura. Esse que você citou. Por quê? O Hindenburgo, aqui praticamente descoberto pelo Ciner, né? Porque ele sempre foi, há muito tempo, considerado um grande poeta, né? Eu esqueci também o da Costa e Silva, né? Que é um dos da Costa e Silva, nomes de destaque. Da Costa e Silva é a nossa figura dominante, né? Dominante porque a poesia dele é um dos grandes poetas, não só piauiense, né? Considera-se o maior poeta piauiense, mas ele é um dos grandes poetas brasileiros, né? E tem um filho que é escritor, presidente da Academia Brasileira de Letras. Foi presidente. Você tem relação com ele, né? Pelo que eu meu amigo pessoal. Através do Da Costa, através de quando eu era secretário de Cultura, eu fiz o primeiro lançamento do livro. Fiz com o Ciner, né? Estou falando sempre do Ciner, uma espécie de... É uma parceria de alter filho, ego, né? Então, fizemos aqui, com a editora do Ciner, o lançamento da antologia poética de Da Costa e Silva. Ele reuniu todas as principais, a sua principal produção nesta antologia. Foi praticamente, ele já estava doente, né? Em 1934, ela foi organizada pelo poeta Cleómenes Campos, né? Esses autores são preferidos, quer dizer, esses são autores com os quais eu convivi. Consagrados, né? Convivi. É a minha geração. O Hindenburgo e o Auger eram companheiros de geração. E nós três editamos uma revista, Meridiano, que foi uma revista que delimitou, assim, os campos da literatura piauiense, porque até o aparecimento da nossa geração, né, a influência dominante na literatura piauiense era da academia. Era da academia através da poesia parnasiana, né, através do parnasianismo, e em filosofia, em filosofia e política, através do positivismo. Herdado da escola, trazido da escola do Recife. Porque toda essa geração da academia, que fundou a Academia Piauiense de Letras, né? Cílio Freitas, que foi o seu criador, Clodoaldo Freitas, Egino Cunha, todos eles, depois os mais velhos, Simplício Mendes, Cristino Castelo Branco, os mais novos,
em relação aos que fundaram, né? Eles estudaram na Faculdade de Direito do Recife e participaram do espírito da Escola do Recife, que está muito bem estudado numa obra do Dagoberto Carvalho Júnior, né? Que é um escritor hessiano também. Então, eu queria que você falasse, faltou responder, da nova geração, inclusive da busca pelas editoras. O que o senhor acha desse sentido? Não, que você eu, está acho, produzindo eu hoje? acho que Teresina é uma das cidades que culturalmente mais tem se distinguido no país. Você vê toda semana aqui há eventos. Tem lançamentos diretos, né? Lançamento de livro e tudo. O professor Paulo Nunes é o personagem principal dessa história, dessa conversa, que gerou esse livro, que é o livro coordenado e organizado pela Terezinha Queiroz. Ele foi tema de uma dissertação de curso. E eu queria, Paulo, que o senhor falasse, chamando Paulo, né? Não, no pode chamar. âmbito íntimo, o senhor está lá né? em cima. Né? O que representou isso, né? E já que isso coincidiu também com a homenagem do Salip ao seu nome e à sua obra. O que representou? Eu acho que esse livro é importante, na minha biografia, claro, não vai ser importante talvez para as outras pessoas. Para mim é importante porque aqui eu resumo pedaços da minha vida, né? Eu digo sempre que isso é muito bom e tenho dito isso nos oferecimentos que faço. Digo, você aí terá pedaços da vida de um velho servidor da pátria. Olha, é uma conversa que resgata a história do Piauí, de alguma forma, viu? O Celso, exageradamente, na apresentação que ele fez lá no Salip, desse livro, ele disse que eu fiz aí um apanhado de uma parte significativa da história do Piauí, né? A propósito de recontar episódios da minha vida, né? Diz ele que eu restaurei parte significativa da história literária, política e social. Professor, o senhor é saudosista em termos de literatura, de produção de conteúdo? Um pouco, talvez, né? Um pouco. Não quer dizer que eu viva no passado, eu me preocupo muito com o futuro também, né? Eu acho que o prêmio que nós podemos receber, nós que lidamos com a educação, é o prêmio de ver todo o povo brasileiro educado, tá? Lendo muito, vendo muito filme, tudo isso transforma a vida, não é, professor? Filme, teatro, né? Poder ir ao cinema, exposições. Então, esses bens assim ao alcance da população, é que eu antevejo, talvez não sei se vejo isso até o fim dos meus dias, é que eu antevejo para a população brasileira. Eu aprendi muito sobre a vida hoje, viu? Obrigado por essa conversa. Acho que talvez possamos ter outras conversas, né? Claro, será um prazer. Aí nós vamos discutir só sobre literatura, os livros que eu já li, né? E aí é assunto para outra conversa, né? Ok, obrigado. Muito obrigado a você, obrigado aos rapazes aí, que esperaram pacientemente que eu me refizesse da soneca, né? Tá ótimo, está um garoto, viu?